Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais uma videoaula do nosso terceiro trimestre de 2022, das nossas lições da Escola Dominical da faixa etária de jovens. E hoje estamos estudando sobre o compartilhamento da mensagem da graça. O título da nossa lição nos fala o seguinte: quem segue a Cristo compartilha a mensagem da graça. É muito gratificante seguir Jesus e por causa disso é impossível, que você ache algo tão especial, tão maravilhoso, desfrute dessa bênção e não queira apresentá-la a outras pessoas. Nosso texto principal está em Colossenses 3, versículo 11, que nos fala o seguinte: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Vemos uma completude aí, da graça de Deus, atuando e alcançando todas as variedades de povos, tribos e nações. Em Cristo somos capacitados para ser pregoeiro da verdade, embaixadores do Evangelho, do Reino. Nossos objetivos na lição é explicar as atitudes que proclamam a Cristo, compreender que precisamos pregar a todos a mensagem de Jesus Cristo e conscientizar de que precisamos pregar o amor de Cristo. Nosso texto inicial, o texto bíblico que estaremos utilizando em sala de aula, é Colossenses 3, do 11 ao 14. Já citamos o versículo 11, seguindo aqui na leitura, nos diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Essas coisas são características da presença do reino de Deus na vida do ser humano. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Veja nessa leitura que Cristo já deixa, através do apóstolo Paulo, claro do que é possível sim que a gente, de alguma forma, provoque o outro, por sermos pessoas ainda falhas, É possível que eu ofenda você me ofenda, mas a recomendação da palavra de Deus é suporte e perdoe. Duas coisas fundamentais: suportar e perdoar. Então, a presença do Evangelho em nossas vidas transforma completamente nossos paradigmas e opiniões pessoais. Vou repetir novamente: a presença do Evangelho em nossas vidas. É preciso entendermos uma coisa: não precisamos apenas entrar no Evangelho. É necessário que o Evangelho entre em nossos corações, porque somente assim haverá a transformação. A experiência paulina da recepção da graça é um exemplo indubitável de como Deus pode transformar um odioso perseguidor de Cristo através da perseguição dos cristãos, porque Paulo era um odioso perseguidor dos cristãos, transformado em um humilde servo da causa do Mestre. O evangelho que pregamos deve promover mudança nas pessoas. Essa mudança começa no interior e ela vem de dentro para fora. Não é uma mudança externa. A mudança vem de dentro para fora, porque não adianta apenas mudar as nossas vestes se não mudarmos nossas atitudes. Atitudes que proclamam a Cristo. Somos convocados para anunciar a Cristo em todas as circunstâncias, a todas as pessoas, conforme encontramos em Filipenses 1:18 e Atos 5, verso 42. Essa é a missão da igreja: proclamar a Cristo a todas as pessoas e em todas as circunstâncias, tempo, fora de tempo, enfim. Na medida em que somos anunciadores do reino, passamos a vivenciar uma experiência mais profunda nele, que gera atitudes capazes de evidenciar Cristo em nós. Quer dizer, ainda que você não saia pela rua proclamando, gritando o nome de Jesus, mas quem topa com você pela cidade, quem tem oportunidade de conversar contigo, quem tem oportunidade de conviver contigo no dia a dia,
logo vai perceber Cristo em sua vida, porque sua vida mudou. Você é uma nova criatura, entende como isso é interessante? Então o cristianismo não deve se reduzir a um conjunto de debates estéril, vazio, né? Nosso ministério é muito mais nobre e importante, por isso deixemos aqueles que querem polemizar a Bíblia gritando sozinhos, quer dizer, nós não existimos aqui para estarmos degladiando-nos uns com os outros, né? Vamos debater, vamos polemizar as coisas, vamos abrir polêmicas. Não, não, não. Nós fomos chamados para ser testemunha de Jesus. E continuemos, né, nossa tarefa proclamativa que conduz, né, ou de conduzir pessoas ao pleno conhecimento de Deus. O modelo padrão de anúncio do Evangelho se dá pela pregação. Todavia, esse serviço não se exaure ou não se limita ou não para apenas nisso. A transmissão de verdades espirituais, por intermédio da pregação, é uma forma mais comum de apresentar Jesus às pessoas, né? Contudo, não é a única maneira. A revelação do Salvador por meio do testemunho de vida também é uma forma de revelar, né, às pessoas o tamanho do amor de Deus, e vejo isso como uma das formas mais eficientes. Proclamar o nome de Jesus e também, conjunto com isso, um testemunho de vida excelente. Olha, a evangelização está no topo, viu? Está na alta. Porque, né, se a boca fala do que o coração está cheio, ela apenas verbaliza o que o corpo já faz há muito tempo, né? Lembremos-nos de que na ordenança do Ide, lá em Marcos 16 e 15, de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né, e tal, o mestre deixou bem claro que a evangelização sempre terá nos sinais um poderoso instrumento de revelação do amor e também da graça divina. A gente vê isso a partir do versículo 16, 17, 18, manifestação do poder de Deus, operando sinais, maravilhas, né, que revelam o amor divino, que revelam a graça divina por toda a humanidade. Paulo também exortou os crentes da igreja que estava em Colossos e todos os que teriam ou leriam aquela carta, a assumirem um padrão comportamental que rompesse com os costumes e hábitos daquela sociedade decadente. Colossenses 3, versículo de número 8 e 9. Nos fala o seguinte: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, a vida, a nossa vida, o nosso procedimento, o nosso comportamento, as nossas ações, elas identificam se o Evangelho está no nosso coração, se estamos cheios de Deus ou não. Às vezes, pessoas são identificadas como cheias de Deus apenas pela capacidade de pular, falar mistérios, né, profetizar e outras coisas sobrenaturais. Mas não há coisa mais importante e mais gloriosa do que uma vida transformada, né? Isso sim testemunha o glorioso nome de Jesus. Não estamos querendo anular uma coisa por causa da outra, mas o bom testemunho cristão começa com uma vida transformada. E seguimos aqui a imagem que o apóstolo se utiliza é de alguém que está maltrapilho, vestido de modo indigno, mas que tem a oportunidade de se vestir adequadamente, ou seja, com respeito e com dignidade. Numa sociedade que despreza os valores cristãos, devemos ser aqueles que insistem em defender a verdade, conforme Jesus falou e João escreveu, está lá no capítulo 8, verso 32 do seu Evangelho. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, e ela é proclamada por uma vida transformada. Diante do ódio que vigora em nossos dias, somos convocados para promover a paz, seguindo os passos do príncipe da paz. Encontramos isso em Mateus capítulo 5,
e versículo de número 9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O nascer de novo é uma ruptura interior espiritual com as forças das trevas. Se não nascer de novo, Jesus deixa claro para Nicodemos que ele não veria o reino de Deus, que ele não entraria no reino de Deus. E isso produz um afastamento pessoal e social de tudo aquilo que nos distancia de Deus. Quer dizer, se você nasceu de novo, você não consegue mais ficar junto com aquilo que te afasta de Deus. Teu desejo agora é do Senhor, é para o Senhor. Teu desejo agora é honrar o Senhor. Então, se você nasceu de novo, você é uma nova criatura, você pertence ao reino de Deus e isso te satisfaz. Então, você evita as coisas que podem prejudicar o seu relacionamento e abraça todas aquelas que podem te unir cada vez mais à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se você é de Jesus, o pecado é uma indumentária que não cabe mais em você. Você não quer mais viver pecando, né? Portanto, agora desfruta de uma vida livre do pecado. Anunciando Cristo através de uma vida que faz o bem, é importante ressaltar que não basta deixar de fazer o errado. É urgente que sejamos praticantes do bem. O mundo carece de pessoas comprometidas diariamente com a construção de uma sociedade melhor. Quer dizer, não basta de parar de praticar o mal e, digamos, ficar de braços cruzados, né? Precisamos fazer o bem, já que a fé produz isso. Tiago diz que a fé sem obras é morta, né? Então, o próprio Jesus, ele nos amou até o último limite. Devemos fazer da mesma forma para com as pessoas à nossa volta. Se de fato somos conhecedores de Deus, devemos andar nas obras que ele nos propôs, fazendo da vida um caminho de perdão e restauração de relacionamentos. Deus não nos chamou para intrigas, para contendas, para discórdias. Deus nos chamou para a paz, para sermos pacificadores. Cristo, toda a mensagem de todos. Segundo tópico. O dever evangelístico é para todos. Como bem afirmou Cristo, nele todos somos um. Os múltiplos ministérios, dons e sinais que são atribuídos pelo Espírito Santo para as igrejas têm como objetivo central validar nossos esforços evangelísticos, tornar a mensagem eficaz, ao ponto de alcançar os corações para a glória de Deus, para a glória do reino de Deus, não para a glória pessoal da gente, né? Para a glória do Senhor. Jesus Cristo é a nossa origem, é a origem da nossa capacidade, porque toda a capacidade que nós temos não vem de nós mesmos. Por mais que a gente estude, busque se preparar e tal, em termos intelectuais, mas dependemos completamente da unção, da virtude e do poder do Espírito de Deus. Então, seguindo, você não foi chamado para ser somente o representante de uma religião. Nosso compromisso é com o próprio Jesus e com a apresentação do seu amor radical que se revela na cruz do Calvário. Não fomos chamados para agradar as pessoas com palavras sofisticadas, que ao invés de convidá-las à salvação, apenas anestesiam seus pecados. Pregar o Evangelho de Cristo é o que importa. Claro, anunciar o reino de Deus, a verdade do Evangelho, mostrar para as pessoas que elas carecem de salvação e que existe um Salvador amoroso. É isso que temos que fazer. Não podemos apenas... Deus quer te abençoar, Deus quer te ajudar, Deus quer te suprir, Deus quer te dar tudo o que você quer, Deus quer revelar seus sonhos. Não podemos apenas massagear, é necessário mostrar o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, é aquele que nos convida, que convida as pessoas para o arrependimento, para a conversão, para que elas sejam saradas, para que sejam introduzidas no reino
e as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor pode acrescentar tudo mais que as pessoas necessitam, precisam para viverem bem sobre a face da terra, mas o principal precisa acontecer primeiro, que é a introdução da pessoa no reino de Deus, e isso ocorre quando ela nasce de novo, crendo em Jesus, renunciando sua vida de pecado, entregando-se para Ele e andando em santidade. Amém? Pregando o amor corresponda à honra de ser chamado por Cristo. Os que foram chamados por Deus não podem viver como se fossem ignorantes quanto à graça e à salvação adquirida por Jesus. Quem foi alcançado pelo Evangelho para pregar o Evangelho deve viver nos critérios do Evangelho. Paulo convida os leitores de sua epístola a viver o padrão do reino, pois de nada adianta ser pregador e perder a própria alma em vaidades e pecados. Os primeiros a serem impactados pela palavra que pregamos é o pregador. Como representantes de Cristo nessa geração, devemos ser reconhecidos pelos sentimentos e obras que o representam: compaixão, bondade, humildade, mansidão, enfim, o fruto do Espírito, né? Se não há em nós o fruto do Espírito, então precisamos do Espírito Santo. Muito importante isso, né? Seremos odiados por todos por causa do nome de Jesus, tratados muitas vezes como pessoas indignas, perseguidos, injustiçados. Nada disso, porém, deve nos impedir de proclamar a todas as pessoas o maravilhoso amor de Deus pela humanidade, que o próprio perseguido foi Jesus, os profetas antes dele, os apóstolos depois dele, então não somos melhores do que eles. Se sofremos perseguições, entendamos que aqueles que estão nos perseguindo não sabem o que estão fazendo, como Jesus falou na cruz, né? Então é muito sério a questão da evangelização. Devemos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus para que a evangelização seja eficaz. E nessa vocação evangelística universal, nós devemos sempre apresentar Jesus como principal, como prioridade, como Salvador na vida das pessoas. E que a nossa vida possa ser o exemplo de que o que estamos falando é verdade. Amém? Deus abençoe grandemente os amados, permaneçam firmes e anuncie a Cristo crucificado, porém ressuscitado ao terceiro dia, e vive à direita do Pai para interceder por cada um de nós.